Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo nessa semana, nessa maratona de vídeos. E hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo que eu acho que vocês vão se identificar, digamos assim. Hoje eu vim aqui pra fazer um top 5 das 5 frases aí que todo mundo fala pra mães que tem mais de um filho, ou mais de 2, ou mais de 3. Então, se você é mãe de 2, de 3, de 4, de 5 ou até mais, você fica ligadinha aí, não perde que você vai se identificar demais com tudo que eu vou falar aqui. Há um tempo atrás aconteceu uma situação engraçada comigo, que na verdade foi o que me levou a fazer esse vídeo. Eu tava no Walmart e aí uma mulher no caixa me perguntou se os meninos eram meus, eu falei que era, e ela falou uma frase assim que tá aqui no meio dessas frases que eu coloquei aqui pra vocês. E ela falou uma frase muito, sabe, que eu falei, tem coisas que a gente não precisa falar. Mas ela falou, na hora eu nem liguei, depois eu fiquei remoendo aquilo, tipo, deveria ter respondido. Você tá assistindo esse vídeo e é uma dessas pessoas que falam essas coisas, cuidado. Vamos lá então, separei 5 frases, vamos à primeira frase. Vamos pensar na situação, você tá passeando com seu filho, normal, e aí uma pessoa chega pra você e fala: você responde educadamente: são meus sim. Nossa, mas tão novinha! O quê? Essa é a vontade que dá pra gente fazer. Tipo, primeira pessoa vier com você com as crianças e aí perguntar se são os seus, é só pela pura curiosidade de ouvir você dizer que é, porque ela sabe que é. Mas enfim, te perguntar se você é tão novinha, eu não sei por que esse tabu tão grande em torno da maternidade, que parece que você deve ter uma idade certa pra ser mãe e você tem que ter uma idade correta pra ter filhos. Sei lá, a partir dos 25 anos é quando você tem que ter filhos, de preferência já ter sua casa, seu carro, ter terminado a faculdade. E ter um bom emprego, é claro, ocupar uma posição boa, um cargo bom em algum lugar. Então, acho que esse é o principal ponto que leva as pessoas a falar esse tipo de coisa. Nossa, mas tão novinha, sei lá. Deve ter alguma coisa por trás disso. Se você é alguém que já falou essa frase, deixa aqui embaixo, porque dá uma conotação meio que de coitada, assim. Nossa, coitadinha, tão novinha. Eu já ouvi nesse sentido. Você já ouviu também, né? Você já ouviu, eu sei que já. Frase número 2, vamos lá. Você tá conversando informalmente com alguém no seu trabalho, no seu círculo de amizades, alguém, e aí a pessoa vem e solta a seguinte frase: e aí você fala: eu penso sim, ter mais um pelo menos, ou mais 2. Nossa, corajosa! Eu sou muito corajosa mesmo, porque pra ter um filho hoje em dia, pra ter um filho você tem que ser muito corajosa. Imagina pra ter 2, e pra ter 3 então, a coragem multiplica. Pois é, tem que ser muito corajosa, tem que ser muito mulher pra querer vários filhos, sim, com certeza. Se pra ter um você já tem que ser uma super mulher, imagina pra ter mais de um. Eu acho que quando a pessoa te chama de corajosa, eu costumo dizer que soa pra mim como um elogio. Eu prefiro entender como um elogio, porque se eu for levar pro lado pessoal e pensar que a pessoa tá querendo me ofender de alguma forma, pau vai fechar. Então é melhor a gente nem falar nada e fingir que a pessoa tá falando, porque é totalmente sem noção. Então essa ocupa o número 2 da top 5 frases sem noção, das pessoas que não tem nada pra dizer e elas resolvem dizer uma coisa que nada a ver, só pra ver se, sei lá, enche linguiça de alguma forma. Vamos às frases número 3. Essa eu já escutei uma vez. Se você tá aqui e já escutou isso, você vai se indignar tanto quanto eu. Uma vez eu tava batendo um papo com uma pessoa do meu trabalho, e aí eu tava falando sobre filhos e tal, e aí a pessoa falou: nossa, mas 2 filhos e tal, você pensa em ter mais? Eu falei que sim, aí a pessoa falou assim: olha, querida, é o seguinte, eu sei quanto custa 2 filhos, porque eu tenho 2 lá em casa, eu sei exatamente quanto custa cada um. Eu tenho amigas que têm 2, 3, 4 filhos e elas sempre falam que essas frases ficam rodeando a vida delas em todos os lugares. Tem pessoas que me perguntam se eu recebo olhares tortos, assim. Às vezes eu prefiro encarar como curiosidade das pessoas de me olharem, às vezes acharem que eu tenho 17, 18 anos e pensar que eu tenho um filho novo, assim, que eu poderia ter esperado mais. Mas volta àquela primeira pergunta lá do famoso tabu de frases aí que poderiam ser abolidas da conversa de várias pessoas. Vamos à número 4 aí do nosso top 5. E a número 4 é quando o assunto é parto. Quando o assunto é parto, o negócio pega fogo, esquenta, é muito polêmico. Tem gente que é a favor do parto normal, tem gente que é contra. Esses dias eu tava também conversando com uma amiga e ela tava falando pra mim sobre parto natural e tal. A gente sempre conversa sobre isso. E eu resolvi conversar sobre isso lá no meu trabalho.
Tudo bem, perguntando lá, conversando com umas pessoas, eu sugeri que eu sou a favor do parto em casa, que eu acho o parto em casa uma coisa super natural, em outros países acontece e as pessoas acham super natural. E aí eu ouvi a seguinte frase: parto em casa? Casa é um lugar sujo. Pensei comigo. Qual dos dois lugares é mais sujo? Número 1, a sua casa, onde você tem as suas coisas, a sua família. Você sabe da limpeza, né, e da rotina de quem entra e quem sai. Número 2, um hospital onde entram várias pessoas com vários tipos de patologia, vários tipos de doenças diferentes e que você não sabe de onde elas vêm. Tadã! Qual das duas você fica? Pois é, gente. O fato de você ser a favor ou não de um parto, seja qual ele for, isso não descarta a possibilidade de você respeitar a opinião alheia, né, Rodrigo? E respeitar o que as outras pessoas imaginam. Só que quando você é contra certa opinião, você tem que ter argumentos. E o problema é que ultimamente as pessoas não têm argumentos. Outros argumentos contra o parto normal, nem o parto humanizado, o parto domiciliar. Contra o parto normal é: nossa, pra que passar por isso? Sofrer pra quê? Dor? Pra que passar dor? Eu acho que dor é uma coisa muito relativa, cada um sente do jeito que sente, é uma coisa que muda de pessoa pra pessoa. E com certeza se eu tivesse outro filho eu ia tentar parto normal de novo, assim como eu tentei dessa coisinha gostosa, né, amor? E é isso aí. Vamos para a última frase do nosso top 5, que é que às vezes você tá conversando com alguém, né, e aí você fala, a pessoa, você comenta dos seus filhos e a pessoa pergunta: nossa, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2. Nossa, boa sorte, hein? Que foi o que aconteceu comigo lá no Walmart quando eu fui. Ela me desejou sorte por ter 2 filhos. E realmente eu tenho muita sorte por ter 2 filhos, né, Rodrigo? É muita sorte mesmo ter 2 filhos, porque hoje em dia eu vejo tanta gente lutando pra ter um filho e não consegue. Então, eu com todas as coisas que eu já passei, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já tive uma gravidez ectópica, que eu tive vários problemas. Hoje ter 2 filhos saudáveis aqui comigo é com certeza uma sorte muito grande. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário. Me conta quais foram as frases que você já ouviu por aí, quais foram as idiotices que as pessoas já falaram pra você por ser mãe de 1, ou de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5, ou de 10. Conta aqui pra mim, tá bom? Tudo que você já passou. Se você tá me vendo aqui do blog, comenta aqui no blog. Vou adorar saber um pouquinho mais aí das bizarrices que as pessoas andam falando. Se você é uma dessas pessoas que tá me assistindo e costuma falar uma dessas frases aí, ou qualquer outra frase que vai deixar as mães chateadas, pense um pouquinho antes de falar. Eu acho que certas coisas a gente tem todo o direito de pensar, o pensamento é livre, todo mundo tem o direito. Agora, falar, né, sair daqui, como diz o Lucas, sair daqui pra cá, é outro assunto, tá bom? Mas é isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por sempre acompanhar a gente. E a gente volta no próximo vídeo. Fala tchau! Fala assim, Guigo, fala aqui, ó. Fala assim, ó. Tchau! Tchau! Fala tchau! Fala tchau! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!